aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CoffeeCast. Nossa equipe é composta por mim, Laura Sofia, pelo Luiz Fernando, pela Lívia e pelo Matheus, e também pelo nosso orientador, o professor Rubens Paza. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre cultivares de café, bem como variedades e suas características. Bom, falando um pouco sobre a origem das cultivares de coffee arábica e como elas evoluíram ao longo do tempo por meio de programas de melhoramento genético, tudo começou com a base genética do café arábica, que vem de duas variedades principais, típica e bourbon. Essas duas linhagens, elas foram as primeiras a se espalhar pelo mundo e serviram como ponto de partida para praticamente todas as cultivares comerciais que a gente conhece hoje. Com o passar dos anos, os pesquisadores eles buscaram aprimorar essas plantas, desenvolvendo novas variedades mais adaptadas às condições de cultivo e também às demandas do mercado. Foi assim que surgiram cultivares importantes, como Mundo Novo, Catuai, Catucaí, Icaitu e Topázio, cada uma com características específicas de produtividade, resistência e qualidade. Os principais objetivos dos programas genéticos são, primeiro, aumentar a resistência à ferrugem do cafeeiro, que é uma das doenças que mais afetam a cultura. Segundo, elevar a produtividade e garantir uma maior estabilidade nas lavouras. E, por fim, melhorar a qualidade da bebida, que é um fator essencial para o valor do café no mercado. Em resumo, a origem das cultivares do coffee arábica é o resultado de um processo contínuo de cruzamentos e seleção, unindo a tradição e a ciência para produzir plantas mais produtivas e com cafés de excelente qualidade. A escolha da cultivar é uma das decisões mais estratégicas dentro da cafeicultura. O cafeeiro é uma cultura perene e que pode permanecer produtivo por mais de 20 anos, e um erro nessa escolha ela pode comprometer toda a lavoura. Escolher a cultivar ideal significa adequar o genótipo ao ambiente, ao manejo e aos objetivos do produtor. Não adianta plantar uma variedade qualquer se o clima, o solo e o sistema de cultivo eles não forem compatíveis com a variedade que você escolher. Além disso, a escolha ela influencia diretamente no manejo, na produtividade e também na qualidade de uma bebida. Um estudo da Embrapa de 2022 mostrou que as cultivares adaptadas à região podem produzir até 30% mais que as variedades genéticas menos ajustadas às condições locais. Portanto, a cultivar correta é aquela que garante estabilidade de produção e qualidade ao longo dos anos, respeitando o potencial natural da propriedade. Bom, como foi comentado, o desenvolvimento e a produtividade de uma lavoura de café, elas dependem da combinação de dois fatores principais, o material genético, que é a variedade de café escolhida, e o ambiente, que são as condições do clima, solo e o sistema de produção adotado. Cada variedade, ela possui um potencial produtivo máximo, e algumas, elas são geneticamente superiores às outras nesse quesito. No entanto, para que esse potencial ele se manifeste, a planta ela precisa de um ambiente favorável, pois cada variedade ela se adapta de maneira diferente às condições de cultivo. Podemos pensar na produtividade final como o potencial genético da variedade, que é ajustado ou limitado pelas condições do ambiente. Com base nisso, podemos tirar duas conclusões importantes. A mesma variedade, ela pode apresentar produtividades completamente diferentes quando cultivada em ambientes distintos. E uma variedade, ela pode ser altamente produtiva em um determinado ambiente, mas ter um desempenho mediano ou fraco em outro. Portanto, na prática, não existe a variedade de café mais produtiva de forma geral. O que existem são variedades que se adaptam melhor e, consequentemente, produzem mais em um ambiente ou sistema de produção específico. Agora eu vou apresentar para vocês as principais cultivares de café atualmente no Brasil. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a cultivar Catuai, que é uma variedade de coffee arábica com grande importância comercial no Brasil. A Catuai ela foi desenvolvida no Brasil pelo Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, como resultado de um cruzamento entre a cultivar Mundo Novo e a cultivar Caturra. A planta ela é altamente produtiva em comparação com a Bourbon, em parte devido a seu pequeno porte, que permite o plantio em espaçamento reduzido. Pode ser plantada com densidade quase 2 vezes maior. O formato da planta ela facilita a aplicação de tratamentos contra pragas e doenças e também caracteriza-se pelo seu grande vigor e sua baixa estatura. É menos compacta que a caturra e é altamente suscetível à ferrugem do cafeeiro. Então, as principais características agronômicas dessa cultivar é o seu porte baixo, que é a torneira ideal para sistemas de colheita, apresenta uma boa estabilidade produtiva em diversas regiões, sendo adaptável quando bem manejada, responde bem à adubação e ao manejo, possui bom vigor vegetativo, um bom sistema radicular e uma alta longevidade como uma planta produtiva.
A sua maturação ela é um pouco tardia, o que pode exigir planejamento de colheita para evitar perdas de qualidade. E as principais linhagens plantadas no Brasil são a linhagem 144 e 199 para frutos vermelhos e a linhagem 62 e 32 para frutos amarelos. Em termos de bebida, a Catuai ela tem um perfil considerado bom, com equilíbrio entre acidez, corpo e doçura. E também vale ressaltar que a qualidade final da bebida ela depende muito do ambiente, do solo, da altitude, da condução da lavoura, do processamento também da torra. Para obter o seu melhor desempenho, recomenda-se cultivar em regiões de média a alta altitude, como o sul de Minas Gerais e também a Serra da Mantiqueira, onde se beneficiará do melhor clima, menor risco de estresse térmico e também uma maturação mais lenta, o que favorece a acumulação de compostos de qualidade. Em resumo, o Catuai ele representa uma excelente escolha para produtores que buscam uma cultivar de café arábica com boa produtividade, facilidade de manejo, flexibilidade, especialmente em regiões de altitude média a alta no Brasil. Bom, agora eu vou falar sobre outra cultivar, que é a cultivar Mundo Novo, que é de origem híbrida, que é um híbrido natural entre duas outras cultivares, que é a típica e bourbon. Bom, quais são as características dessa cultivar? Ela apresenta um porte alto e uma copa vigorosa, então isso faz com que a planta ocupe mais espaço, então elas têm que ser plantadas num espaçamento maior entre elas. Além disso, também vai ter uma alta produtividade, porém, essa safra ela é alternada. A gente conhece isso como bienalidade. O que seria? Em uma safra, então, em um ano vai dar muito, café, enquanto que no outro ano quase nada, e às vezes nada mesmo. Uma desvantagem dessa cultivar é que ela é suscetível à ferrugem. Entretanto, se for feito um manejo certo, um manejo preventivo, você pode ter uma boa resposta e minimizar as suas perdas. Também tem uma boa adaptação a regiões mecanizadas e planas, um bom sistema radicular, um alto vigor e longevidade também. Além disso, é uma cultivar muito comum, muito plantada, que tem uma maturação ali de média, precoce, e que também apresenta uma alta brotação secundária. Então, ela responde bem às podas, que realizam nos cafés. Bom, a próxima cultivar que nós vamos falar é a cultivar Catucaí. Ela é de origem do cruzamento entre outras duas cultivares, que é Icatu e Catuai, que já foi citada anteriormente. Diferente do Mundo Novo que eu acabei de falar, ela vai ter já como característica, um porte baixo, mas também produtivo e adaptada a uma mecanização mais leve. Ela vai apresentar uma alta produtividade, entretanto, ela não tolera atrasos nos tratamentos nutricionais e sanitários. Então, se você não tiver esses cuidados específicos, você pode ter uma perda significativa ali na produção da sua lavoura. Entretanto, ela tem uma tolerância variável à ferrugem, então tem algumas linhagens ali que vão apresentar uma certa resistência a essa doença. E também tem uma boa adaptação a diferentes altitudes, podendo ser então cultivada em diversas regiões. A gente pode dividir o Catucaí em amarelo e vermelho. Ambos vão se destacar pelo vigor e pelo potencial produtivo. Entretanto, eles vão se diferenciar aí, de maneira chucra, vamos dizer assim, pela coloração do fruto mesmo. Falando um pouco agora sobre a cultivar Bourbon, ela foi o resultado de uma mutação natural da variante táipica mais o Bourbon vermelho, que posteriormente ocorreu a seleção do Bourbon amarelo. Ela vai ter um porte médio, uma ramificação densa. A sua produção é média, mas o seu grande foco como cultivar é sua alta qualidade de bebida. Ela vai ser suscetível a ferrugem, a nematóide e a algumas outras doenças, então ela vai precisar de um controle fitossanitário maior para conseguir alta produção com foco em qualidade de bebida. O seu perfil sensorial é um perfil doce encorpado, assim dando seu grande valor agregado. Como eu já falei anteriormente sobre o Bourbon, o Bourbon amarelo, que é a sua característica pelo seu fruto amarelo, ela vai ter essa qualidade de bebida muito boa e ela vai ser um cultivar que gosta de regiões adaptadas para regiões mais altas, com altitudes mais altas, com temperaturas mais amenas. Entretanto, já estão fazendo testes com ela no cerrado, ela já está sendo cultivada no cerrado e dando resultado. O espaçamento do plantio dela deve ser um pouco mais adensado para reduzir a produção por planta e evitar a seca dos ramos. Já o Bourbon vermelho, ela é uma cultivar que se caracteriza pela cor de seu fruto maduro ser vermelho. Ela vai manter as mesmas características, entretanto, ela vai ser usada principalmente para produções de cafés especiais.
como a bourbon amarelo. O espaçamento também deve ser mais adensado para reduzir a seca de ramos. Em geral, ela gosta de temperatura mais ou menos também, mas também já está sendo implementada no cerrado. Agora falando sobre a arara, ela é uma cultivar que teve origem pelo cruzamento da Obatã e do Catuai amarelo. Seu porte vai ser um porte baixo, diâmetro de copa grande, cor de seu fruto quando maduro amarelo, um tamanho grande de grão, uma época de maturação tardia, ela vai ser resistente à ferrugem, não vai ter resistência a nematóide, mas está se observando que ela tem resistência contra pseudômonas no campo. Ela tem um vigor vegetativo alto, uma qualidade de bebida diferenciada e uma produtividade muito alta. Ela tem sido amplamente cultivada no sul de Minas, em regiões do Cerrado Mineiro, apresenta produtividade significativamente superior à de cultivares tradicionais, e ela também está se destacando por ter uma qualidade de bebida muito boa e uma peneira muito alta. Eu sou o Luiz Fernando e agora eu vou falar um pouco sobre a cultivar MGS Paraíso 2. A cultivar MGS Paraíso 2 é resultado do cruzamento entre o Catuai amarelo e o híbrido do Timber, desenvolvida por pesquisadores da IPAMIG e instituições parceiras. Ela apresenta porte baixo, o que facilita a colheita e o manejo, e diâmetro de copa médio, características importantes para o sistema de produção mais adensados. As folhas jovens possuem coloração bronze e os frutos maduros são amarelos. O tamanho do grão é considerado grande, um ponto positivo para a qualidade comercial. Em relação à época de maturação, a MGS Paraíso 2 é média a tardia, o que permite um escaloneamento interessante na colheita. Quanto às resistências, ela apresenta resistência à ferrugem e a suscetibilidade a nematóide. Não possui resistência detectada a outras doenças. O vigor vegetativo é médio e a qualidade da bebida é classificada como bebida dura a mole, o que indica bom potencial para café especiais. A produtividade é alta a muito alta, sendo uma das principais vantagens dessa cultivar. Foi registrada no RNC em 2013 e é recomendado especialmente para o Cerrado Mineiro e o sul de Minas, onde apresenta excelente adaptação e boa estabilidade de produção. Em resumo, a MGS Paraíso 2 combina com boa produtividade, a qualidade da bebida e resistência à ferrugem, sendo uma ótima opção para produtores que buscam equilíbrio entre rendimento e qualidade. A cultivar apresenta alta adaptabilidade a diferentes regiões produtoras de café no Brasil, tanto em sistemas irrigados quanto de sequeiro. A cultivar MGS Paraíso 2 reúne duas qualidades muito valorizadas pelos cafeicultores, que é resistência à ferrugem e excelente qualidade sensorial da bebida, resultado de um cruzamento entre a Catuai amarelo e o híbrido Timber. Essa cultivar foi desenvolvida ao longo de várias gerações de seleção e avaliação em campos experimentais da EPAMIG, no sul e oeste de Minas Gerais. Na escolha de uma cultivar de café, é importante considerar alguns critérios práticos que influenciam diretamente o desempenho da lavoura. O primeiro é a altitude e a temperatura média anual, que afeta tanto o desenvolvimento das plantas quanto a qualidade da bebida. Também é essencial avaliar o tipo de solo, se é arenoso, argiloso, fértil ou médio, já que cada cultivar responde de forma diferente às condições físicas e químicas do solo. Outro fator é a disponibilidade hídrica, ou seja, se a área depende apenas das chuvas ou se conta com irrigação, o que pode garantir maior estabilidade produtiva. Além disso, deve-se observar o nível de mecanização da propriedade, pois alguns cultivares se adaptam melhor à colheita manual e outras à mecanizada. Por fim, é fundamental pensar no mercado-alvo, decidindo se a produção será voltada para cafés especiais ou para o mercado convencional. Esses critérios ajudam o produtor a escolher a cultivar mais adequada para alcançar uma produtividade e a qualidade dentro das condições da propriedade. Antes de escolher a cultivar de café, o produtor deve avaliar fatores que influenciam o desempenho da lavoura. É importante observar o porte e a arquitetura da planta, que afeta o espaçamento e a facilidade da colheita, além do vigor vegetativo e da capacidade de brotação após podas. Também deve-se considerar o potencial produtivo e o ciclo de maturação, a resistência a doenças, principalmente a ferrugem, e a qualidade da bebida e o tamanho dos grãos, que definem o mercado-alvo. Outros fatores essenciais são os tipos de sistema de cultivo, se é irrigado ou de sequeiro, o tipo de manejo, se é manual ou mecanizado, e as condições de altitude, clima e o clima da propriedade. Esses critérios ajudam o produtor a escolher a cultivar mais adaptada e produtiva e rentável para a sua região. E bom, esse foi o nosso quarto episódio e fique de olho para o próximo. Obrigado por assistir.